as problemáticas do homem contemporâneo, elas têm especificidades, por exemplo, né? A relação de gênero e trabalho, ela se alterou muito nos últimos 60 anos, né? As mulheres, elas ingressam no mercado de trabalho, algo que não acontecia anteriormente, né? Algumas iniciativas de defesa dos direitos da mulheres, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, também fazem com que os homens tenham que se reposicionar, né? Algumas iniciativas muito importantes, como, né, promovida pelos feminismos, vão mostrando que diversos privilégios que são vividos pelos homens de maneira silenciosa, né, eles gozam do privilégio, eles não estão, a grande maioria dos homens não percebe isso é parte do problema. Eu, em primeiro lugar, eu queria te desejar aqui as boas-vindas ao canal Inconsciente Coletivo. Dentro do contexto da série É Preciso Falar sobre Saúde Mental, que a gente produz em parceria com a Fundação Tid Setúbal. Hoje a gente tem um tema que nos mobiliza bastante, né? E sobre o qual você escreveu um livro chamado O que é um Homem, né? Psicanálise e História da Masculinidade no Ocidente. Então é por esse caminho que eu estou me propondo de trilhar aqui com você, Pedro. Boa noite. Certo, boa noite, obrigada pelo convite, espero que a gente possa trocar aí sobre esse tema tão complexo, né, que às vezes parece pouco complexo, mas acho que esse foi um pouco um dos desafios do livro, né? Mostrar que há, de fato, muitas especificidades sobre a masculinidade que a gente esquece quando se foca, às vezes por boas razões, né, nas reflexões sobre o feminino e a feminilidade, em especial no interior da psicanálise. Pedro, o seu livro, como ponto de partida, eu ia te propor um trecho do seu livro que eu vou ler aqui, para a gente comentar. Você fala assim que alguns afirmarão sem pestanejar que homem é aquele nascido com cromossomos X e Y. Outros dirão que é uma simples construção social que nada tem de natural. Há ainda a tese de que se trata de uma autoafirmação performática. Homem é quem se diz homem. Em poucas palavras, Pedro, o que é ser homem? Bom, eu acho que eu vou começar fugindo da pergunta como bom analista, mas também como bom acadêmico, né? No sentido que nesses pontos acho que ser professor e ser analista é algo parecido. Enfim, tematizar um pouco as premissas da pergunta, né? No sentido de que ser homem, né? Ou de uma maneira geral, né? Ser um gênero ou ter um gênero é uma ficção na qual os termos dessa ficção, as suas especificidades, vão se dar sempre em determinações históricas, certo? Então, se a gente perguntar, né, para uma pessoa hoje na rua, né, você é homem?
Isso pode causar uma estranheza. Que questão? Isso é uma tematização possível por conta do momento histórico que a gente está vivendo, né? Das questões de gênero, a gente tem as vivências trans que mostram que o nascer com um determinado corpo não implica, e na verdade nunca implicou, né, desde a antiguidade, em você ter um determinado conjunto de características que te localize como homem. Ô Pedro, quais são os desafios do homem contemporâneo? Olha, ótima pergunta. Eu não sei, eu tenho dúvidas, real, dúvidas sinceras, se existe esse homem contemporâneo, né? Ou seja, se há alguma coisa específica que é vivida por todos os homens hoje e que não era vivida no passado e não vai ser vivida no futuro. Eu tenho dúvidas. Por quê? Em primeiro lugar, porque como no exercício de uma psicanálise, a nossa relação com o passado, ela é sempre tensa. A gente nunca ultrapassa o passado. Porque ele mostra que mesmo a gente, digamos, concebendo que existe dois sexos hoje, a gente continua carregando parte dos preconceitos, dizendo que a mulher ela continua sendo um ser inferior. Que para os gregos era isso, ela tinha menos calor corporal, ela era menos perfeita, portanto, ela não era um homem. Era isso que embasava, né, a ideia. Tanto que eles têm relatos lá de que pessoas teriam virado homens porque a natureza tende ao mais perfeito. Né? Ou seja, isso em parte foi ultrapassado, em parte não. A gente continua vendo a mulher como uma espécie de caso específico do homem que é sinônimo de universal. Então, o passado coexiste com o presente. No sentido de que, para te responder, as problemáticas do homem contemporâneo, elas têm especificidades, por exemplo, né? A relação de gênero e trabalho, ela se alterou muito nos últimos 60 anos. Né? As mulheres elas ingressam no mercado de trabalho, algo que não acontecia anteriormente. Né? Algumas iniciativas de defesa dos direitos da mulheres, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, também fazem com que os homens tenham que se reposicionar. Né? Algumas iniciativas muito importantes, como, né, promovida pelos feminismos, vão mostrando que diversos privilégios que são vividos pelos homens de maneira silenciosa, né, eles gozam do privilégio, eles não estão, a grande maioria dos homens não percebe isso é parte do problema. Né? Tanto que quando um determinado privilégio ele é nomeado, isso causa muita persecutoriedade nos homens, né? Eles se sentem muito tocados e reagem, né? Seja de maneira violenta, muitas vezes, infelizmente, o que demonstra, claro, né, uma fragilidade no sentido psíquico do termo, seja de maneira defensiva mais sublimada, né? Ou seja, dizendo aquele clássico, nem todo homem, né? Peraí, eu não. Que no fundo é eu não, né? Ou não é bem assim, né? Não é bem assim. Agora, para concluir, voltando sobre esse ponto da relação do passado, né? É muito comum a gente ouvir um sintagma que é a crise da masculinidade. Né? A masculinidade está em crise. Os homens não sabem mais como ser homens. Né? As mulheres ganharam muitos direitos, muito legais, mas agora ele não tem mais aquele lugar do provedor, ele não sabe mais o que fazer, os homens estão perdidos, oh meu Deus. Né? Essa ideia que foi um pouco um dos disparadores da minha pesquisa, à medida que eu fui tendo contato, né, com documentos históricos, eu fui percebendo que essa crise ela é constitutiva de toda a masculinidade moderna. Né? Desde quando o homem começou a pensar sobre o que era ser homem em relação à mulher, né? Que isso não estava dado por uma narrativa religiosa, por exemplo, ou sobrenatural. Existe essa ideia de que, atualmente, eu perdi, ou a sociedade perdeu, referências. Né? E antigamente, as pessoas sabiam o que era ser homem. Né? Isso embasa discursos, inclusive, muito problemáticos, né? e quase criminosos, né? Por exemplo, do governo atual. Essa ideia de na ditadura tudo era bom tem muito a ver com essa tentativa de resgate de uma masculinidade do passado, né? O cara que entrou no Capitólio com aqueles chifres e que a gente teve uma versão brasileira aqui nos protestos fascistas do dia 7 de setembro, eles mostram que a masculinidade ela tem uma ficção sobre o passado, né? No qual, no passado, sim, os homens eram machos de verdade e a gente tem que retomar isso. Né? Isso é uma ideia que, para além de
de bizarra e criminosa, ela é fantasiosa, sobretudo. Né? Essa ideia de que existia uma virilidade total, que hoje a gente está castrado, a gente está em crise, a gente tem problemas que não tinha antes, ela observando a história, não é completamente verdade. Pedro, o machismo, ele a gente está falando do que é ser homem, né? E onde orbita o machismo? É uma criação do homem. Veja, é preciso lembrar, recorrendo a pensadoras feministas, como, por exemplo, a Gayle Rubin, que o machismo, ou o que algumas correntes feministas chamam de patriarcado, não é algo psicológico. Assim como o racismo não é algo psicológico, né? Não existe uma pessoa racista que ela nasceu com um gene racista ou ela tem um ego racista, né? O machismo, ele é uma questão estrutural, né? Os homens performam o machismo, né? Mas o machismo é, sobretudo, uma relação. Uma relação de opressão que, na maior parte das vezes, é desconhecida pelos sujeitos. Os sujeitos agem no machismo, ainda que eles não tenham consciência do machismo. Por isso que ele é tão difícil de superar, né? Se todo homem que promovesse algum ato machista soubesse que ele estava sendo machista, a coisa seria muito mais fácil de resolver, porque ia se tratar simplesmente de um processo de conscientização. Mas o machismo, ele estrutura a sociedade, né? Quando a gente anda, vou dar um exemplo muito simples, quando a gente caminha pelas cidades do Brasil, quantas placas têm nomes de mulheres? Pouquíssimas. Pouquíssimas. As nossas referências de humanidade, né, elas são masculinas. E isso vai criando subjetividades marcadas por essa lógica simétrica social. Né? Então, claro, os homens performam essa masculinidade, entre outras, porque eles têm certa posição de privilégio, mas é preciso entender que uma alteração estrutural ela deve incluir também as mulheres. Né? Por quê? Porque essa transmissão ela depende da relação que é estabelecida e dos seus determinantes sociais. O Pedro, em que medida a violência, o Brasil, eu estava lendo aqui uma estatística que diz que o Brasil é o 5º país do mundo com a maior taxa de feminicídio, né? Eu queria que você falasse um pouco, abordasse um pouco o aspecto da violência, né? Na psique do homem, né? Vamos dizer assim. Veja, em termos muito gerais, a psicanálise entende que muitos atos violentos eles surgem quando há impossibilidade da fala ou impossibilidade da palavra. É uma resposta ao sujeito a uma angústia de não conseguir colocar um determinado termo, em determinados termos, um conflito. Isso do ponto de vista, né, psíquico, que a gente pode chamar de individual. Ora, essa reação, né, que os homens têm de violência, claro, que se articula com determinantes sociais, como, por exemplo, alcoolismo, desemprego, por mais que essas coisas não expliquem, né, a violência de maneira nenhuma justifiquem, elas tocam num ponto que diz respeito até a educação masculina, que é uma ideia de que o homem tem que ser alguma coisa. Na maior parte das vezes, né, em grande parte da sociedade brasileira, né, ele tem que ser o provedor, né? Ele tem que ser o único objeto de desejo da sua mulher, porque isso se articula com uma lógica monogâmica também, né? Esses imperativos, eles fazem do sujeito masculino, no fundo, um sujeito que ele é muito mais passível de fragilidade. Por quê? Porque ninguém, né, psicologicamente, consegue ser tudo que almeja. Né? Isso a condição de impossibilidade, ela é estrutural de todo ser humano. A partir do momento em que essa ideia, né, de que tem que estar próximo de determinado ideal falha, muitas vezes a violência é uma resposta. Agora, isso não é o único determinante, claro. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade
que pune pouco os atos machistas, né? Isso, como eu estava falando, estrutura uma continuidade, uma perpetuação desses atos odiosos, né? E que, novamente, a violência, ela não é feita muitas vezes com uma clareza sobre aquele ser um ato machista. Ele é um ato que diz respeito muito mais ao autor do que à vítima. Diz muito mais respeito, muitas vezes, a uma agressividade, uma angústia do sujeito, que a sociedade não permite também que ele dê vazão de outras formas, também pelas questões clássicas de homem não chore, etc. E, por fim, note que a violência no Brasil, ela é estruturante da sociedade brasileira, né? Pelo seu passado colonial, né? Que é de uma violência brutal e durou muito tempo. Isso, evidentemente, tem raízes que a gente não consegue extirpar tão facilmente. E ela se perpetua justamente porque a gente não fala dela, né? A gente se vê como um país cordial, né? Não, briga de marido e mulher, depois passa, né? Ou seja, se não falar sobre a violência, voltando à questão lá do começo, de não colocar palavras, faz com que ela se perpetue. E, por fim, perceba que a violência contra a mulher, ela é tão grande no Brasil, no mesmo passo que o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+. Por quê? Porque as figuras que representam uma diferença em relação a isso que se espera do homem, elas apresentam também ameaça por conta desse sistema, né? Então, esses corpos, eles se tornam mais matáveis. Isso que vai se afastando dessa figura, né? Do provedor branco, familiar da família brasileira. Ela não consegue encontrar um bom termo, uma boa forma de se conviver sem ser por essa assimetria, que é econômica, é social e é sexual. Como é que a desigualdade social se projeta sobre esse contexto? Olha, essa é uma pergunta complexa, porque se por um lado, né, determinados Eu só discursos... pergunto, para mim é fácil, né? Então, na verdade, é verdade. Não, mas é bom que bota para pensar, assim, eu, de fato não tem uma resposta de bate-pronto. Por quê? Provoco, né? Só Por provoco. quê? Não, vamos lá. Por quê? Se por um lado, né, as desigualdades econômicas, elas muitas vezes se articulam a desigualdades de acesso à informação, né? E, portanto, você tem um certo discurso que em determinadas classes sociais que têm acesso à educação, entendem como muito mais problemáticas atitudes de machismo, seja direto de violência, seja de violência psicológica, e, portanto, das mulheres de classes altas, e também tem uma perspectiva racial aí, né, em geral, brancas, mais ferramentas para se lutar contra o machismo de um lado, e de outro, né, discussões como essa sobre as masculinidades que circulam, por exemplo, em ambientes acadêmicos, né, isso vai fazendo com que os homens também se perguntem, né, como para usar a palavra da moda, tentem se desconstruir. E isso seria, a princípio, são um conjunto de informações que circulam menos em determinadas camadas sociais. Para além do fato de que a gente tem um recorte que é cada vez mais importante no Brasil, que é um recorte de cunho religioso, né? Que é a população evangélica tem figurações de gênero que são muito fixas e que intensificam essa assimetria de imagens de gênero. Homem é isso, mulher é aquilo. Ele é provedor, ele tem um certo poder. Tem discursos assim, né, direto sobre isso. É ele que deve guardar a mulher, é o responsável. A mulher cozinha, cuida dos filhos, etc. Isso é um prato cheio para a perpetuação de violências. Por outro lado, né, isso é verdade, um paradoxo em relação a isso é verdade também, que é a violência contra a mulher, ela atravessa todas as classes sociais. Ela não é algo específico de pessoas ou famílias que estão em classes sociais ou zonas do Brasil mais afastadas. Isso pode ser mais comum, mas o problema estrutural do gênero, ele é, como o próprio nome diz, estrutural.
Ô Pedro, a gente falando do machismo, desse machismo estrutural, e você falando um pouco desse registro, inclusive evangélico, me fez lembrar um pouco daquela fala da ministra Damares, dos meninos que vestem, são os meninos de azul e as meninas de rosa, né? Ela eu queria que você comentasse essa frase, e eu te pergunto se existe alguma verdade nela. E vou adiante. O que é só do homem e o que é só da mulher? Se é que é possível de responder isso, ou não existe isso? Cada um é um gênero e uma interpretação. Eu te pergunto, uma curiosidade legítima. Vejam, vamos por partes e tentar articular essas duas questões. Qual é é claro que o discurso da Damares, ele dá luz, ele dá visibilidade a ideias que circulam pela sociedade brasileira. Certo? Que meninos vestem uma cor e meninas vestem outra, ou seja, existe uma incomensurabilidade necessária entre esses dois termos. Só que o mais importante disso tudo não é o que esse discurso, digamos, demonstra, é o que ele produz. Porque uma fala como essa, ela tem uma dimensão de intensificar esses processos. Com certeza. Eu vou te dar um outro exemplo. Essa ideia de que menina veste rosa, menino veste azul, ela é, de novo, recente. Se a gente pega, né, as revistas de mães e bebês dos anos 70, isso não existia, praticamente. Não existia. Entre outras razões, por conta da ultrassonografia, né, que é algo recente, chega no Brasil nos anos 80. Então, os enxovais e os bebês, eles eram, até em certa medida, sem gênero. Isso não causava nenhum tipo de problema. Nunca foi uma questão. Nunca foi uma questão. Nunca foi uma questão. De novo, você pega essas reportagens, isso está numa tese de mestrado de uma mestre que se chama Bruna Faleiros, ela demonstra várias outras coisas nesse sentido. Por exemplo, meninos de cabelo comprido, meninas de cabelo curto, meninos jovens, né? Algo que hoje, se a gente pega esse discurso mais conservador, vai ser lido como ideologia de gênero. Certo? E, muito rapidamente, esse é o perigo de não levar em conta a história. A gente acha que sempre foi assim, né? Que menino sempre vestiu azul e menina sempre vestiu rosa. Não é verdade, né? A ideologia, ela tem como uma das funções apagar o passado. E aí, essa fala da Maris, ela é ideológica porque ela está produzindo algo que, a princípio, ela diz que é natural. A ideologia age dessa forma, né? Naturalizando algo que é uma relação contingente. Claro, a gente pode, para encaminhar o segundo ponto que você coloca, dizer que, bom, na nossa sociedade, é claro que há determinados traços que, estatisticamente, a gente pode localizar como mais masculinos. O fato de que boa parte dos homens podem ter barba, né? Homens trans que não se harmonizam não podem ter barba, mas vários outros, sim. Né? Só que daí, percebo, quando eu começo a fazer isso, eu estou justificando a masculinidade por meio do corpo, né? O que é algo que, a princípio, a gente tende a achar como natural, mas todas as pesquisas de ciências humanas dos últimos 50 anos mostram que não. As identidades trans são um exemplo disso, né? De que o corpo, ele não determina o nosso gênero, né? A gente pode, então, ir para as determinações de cunho de caráter, digamos assim, né? De comportamento. Né? É mais forte, tem mais força, sabe? Essas coisas. Mas, de novo, a gente ainda está na alçada do físico. Bom, deixa o físico de lado. Né? Bom, então o homem, ele é mais calado, ele tem menos sentimentos. Bom, mas e os poetas homens? Né? Toda vez que a gente vai se aproximar da definição essencial de homem, ela escapa pelas mãos. Não quer dizer que não exista algo que a gente se reconheça e viva como masculino. Claro que existe.
né? Isso é o que o Stoller, quando ele inventou essa noção, né? Ele chamava de núcleo de identidade de gênero. Eu me entendo como homem. Peraí, eu me entendo como homem, né? Ou seja, eu cis ou trans. Mas isso diz muito mais respeito ao entrecruzamento, né, de 3 dimensões, né? Primeiro, uma dimensão histórica do que é o corpo, né? Não é o corpo em si, né? Mas o que a gente diz que é o corpo. Como eu falava para vocês, os antigos não achavam que o que tinha entre as pernas era tão importante. Era mais importante a sua postura. Eles diziam que existiam mulheres gregas que eram viris. E ponto. Então, o lugar do corpo também, considerando a história, né? Hoje o corpo é menos importante do que, assim, a sacralidade do corpo, ela está um pouco em questão. Antigamente, né, o pessoal falava que não podia ter tatuagem visível após a entrevista de emprego, né? Sim. Isso hoje, né, é muito diferente. A mesma coisa com a relação com a hormonização, né? Que, assim, antes era uma coisa impensável, uma violência, e hoje passa a ser uma prática comum entre pessoas que estão fazendo algum tipo de experiência de gênero, né? Então, assim, e isso que pode ser chamado de corpo também entendido no seu sentido histórico, de um lado. De outro, a sensação que o sujeito vai ter consigo mesmo, né? E, por fim, os discursos sociais sobre o que é ser homem e ser mulher, né? No entrecruzamento entre essas 3 dimensões, né, a gente vai encontrar o que cada um vive como sua essência masculina. É claro que elas são partilhadas, né? Por quê? Porque o discurso social é partilhado. O que a gente entende como corpo é relativamente partilhado. E a minha experiência, a minha essência, no fundo, ela também é partilhada, porque a gente se torna alguém sempre por meio do outro. Quando a gente nasce, né, alguém vira e fala: que menino forte, que menino bonito. E quando vira para uma menina, fala: nossa, que menina delicadinha. Isso produz, né, ao mesmo tempo, um psiquismo, um corpo e uma identificação. Só que qual que é a graça da conversa? É que o nosso inconsciente, a nossa verdade, ela sempre escapa às determinações sociais. Sempre. Sempre Sempre. escapa. Mas E a gente tem umas coisas um pouco estatísticas, talvez, ou não? Então, por exemplo, é uma pergunta mesmo. Talvez a masculinidade ela não seja uma invenção, mas não é do homem só. Ela pode ser da mulher, pode ser de qualquer gênero, na verdade. Será que é isso? Claro, mas, de novo, esse tipo de perspectiva, de pensar assim, olha, existe algo da masculinidade que é essencial e que pode estar em vários lugares, né? Ele é, digamos assim, um passo na desconstrução, e é claro que existem certos invariantes, né? Históricos, ou seja, em todas por exemplo, em todas as sociedades, haverá pessoas, haverá o que se chama de homens que preferem ter relações com mulheres, com homens ou com os dois. Sim, Isso é invariante, sim. né? Agora, que sentido eu vou dar para isso? São outros 500, né? Isso está necessariamente amparado por questões sociais. Não há uma essencialidade. Não há, né? Desculpa, eu te interrompi. Não há uma Não há. essencialidade masculina, é isso? Não há. O que há são efeitos de essencialidade, que são importantes. São importantes. Eles promovem. Assim, ao mesmo tempo existe e não existe. Ela não existe enquanto uma substância fixa, mas ela produz efeitos. Quando você tem, né, um homem que bate na mulher por ela ter gritado com ele, e isso se repete socialmente em todos os lugares, você pode dizer, bom, é claro que existe uma essência, mas ela não é uma essência natural, um invariante. Ela é efeito de uma estrutura de relações. Né? Entendo, entendo. E que aparece como essência, como algo que aparece que a gente nunca vai superar. Né? Então a masculinidade é uma invenção. Sim, mas no sentido de que, enfim, todas as nossas palavras, elas têm um quê de invenção. Né? Essa ideia de que, por eu ter um corpo, eu devo me portar de uma determinada maneira que iguala todos aqueles que têm um corpo parecido com o meu, no sentido do sexo, É isso enganosa. é fictício. Isso é o gênero.
Agora, o ponto mais importante disso tudo é que é uma ficção concreta, uma ficção que tem efeitos. A gente tende a achar que uma coisa é o real, outra coisa é a ficção. Não, não. Vou te dar um exemplo mais psicanalítico. O eu, né, o ego, essa instância, né, que eu me reconheço a mim mesmo, ele é uma ficção. Pois é. É uma ficção, mas é uma ficção necessária. Se eu não tenho essa ficção, eu tenho delírio psicótico. Sim, sim. Certo? Então, as ficções, elas têm materialidade. Elas promovem materialidades. Isso não quer dizer que elas sejam ahistóricas. Né? É nessa tensão entre o que pode ser modificado e o que parece que é eterno que as relações de gênero devem ser pensadas, né? E ultrapassadas. Sim, perfeito. Eu estava pensando naquela letra do Ney Matogrosso, do ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Sim, sim, conhecido na voz do Pepeu Gomes, né? Então, Pepeu, é verdade, do Pepeu. Uma forma de, ainda que assim, de uma perspectiva binária, mostrar que toda vez que a gente tenta fechar o que seria o homem, isso escapa. Perfeito. Essas nomeações, elas são insuficientes. O que não quer dizer que existe uma nomeação que seja suficiente. Não, então agora tá bom, não vamos chamar de homem, vamos chamar de pessoas com pênis e pessoas com vagina. Também sempre vai deixar alguma coisa de fora, né? É da natureza da linguagem não conseguir fechar uma totalidade de sentido. Por isso que, e quando isso toca, né, questões de gênero e sexuais, que nos mexem muito, né, porque a gente acha que são muito próximas, muito íntimas da nossa identidade, faz com que muitas perturbações aconteçam, né? Por isso que isso congrega tantos discursos conservadores, né? Você falar de sexualidades fora do padrão, no fundo, toca o ponto de que todo mundo sabe que a sua sexualidade é fora de um certo padrão, em determinada medida. Não por acaso, quando a gente, né, vê esses escândalos sexuais, às vezes envolvendo até questões de pedofilia e tal, eles quase sempre são feitos, realizados por pessoas que têm, na vida diurna, digamos assim, um discurso altamente conservador. Sim. Né? Então, essa unidade, essa essência, ela é fictícia, ela não se verifica materialmente, mas mesmo assim a gente se agarra a ela ideologicamente. A gente acha que se o mundo for diferente, as nossas certezas vão cair. Então, isso é psiquicamente ameaçador. Pedro, existe uma masculinidade tóxica? O que ela seria? Olha, essa é uma noção que é um pouco controversa, eu diria. Assim. Ela não tem muito embasamento assim nas discussões mais correntes sobre masculinidade, né? Ela tem, digamos assim, o mérito de mostrar que a masculinidade ela afeta não só aos outros, mas ao próprio homem, né? Dependendo de como a gente lê isso, porque ela é tóxica para todo mundo, porque afinal, se o homem eles são os maiores autores de violência, eles também são as maiores vítimas de violência, né? Morte por armas de fogo, trânsito, a própria questão da saúde, né? Os homens morrem mais cedo, em muita medida, na maior parte, né, desses anos que os homens vivem a menos, tem a ver com questões de gênero e sociais, não com questões de saúde, né? O homem se cuida menos porque ele foi ensinado a ser cuidado menos. Isso, masculinidade tóxica. Então, se por um lado ela tem esse ponto importante que mostra que ela é tóxica, né? Também para quem vive essa masculinidade, que entende que tem que performar determinados papéis que muitas vezes não dizem respeito ao desejo da pessoa, mas ela nem sabe disso, ela acha que ela tem que continuar repetindo aquilo. Isso é ruim para a sociedade como um todo. Por outro lado, ela pode, digamos, se associar a discursos que separam, digamos assim, uma masculinidade. Pode acontecer duas coisas, né? Ou, e acho que as duas têm problemas, ou a gente acha que a gente toma masculinidade como sinônimo de tóxico,
e tudo aquilo que é da ordem do masculino passa a ser algo que precisa ser destruído, né? O que não leva em conta essa denominação que eu falava há pouco, da diferença das vivências psíquicas e dos homens e da estrutura. A estrutura a gente tem que, de fato, demolir, né? Mas ela não é sinônimo dos homens, por mais que eles sejam parte importante, a parte mais importante da manutenção dessa estrutura, não é? Então, se a gente entende que toda masculinidade é tóxica, a gente não deixa rotas de saída para esses homens, né? Então, bom, se quem eu sou é tóxico, dane-se, então eu vou ser tóxico mesmo, né? O que é uma espécie de backslash, né? um efeito não esperado de determinadas lutas políticas, né? Quando você começa a fazer denúncias, né, que vão desde de violências mais explícitas, diretas e físicas, até as microviolências, né, e coloca tudo isso sobre o manto do patriarcado, da masculinidade tóxica, você não permite que os homens possam pensar que a sua existência pode ser possível e boa. Você não oferece alternativas, por isso a importância das masculinidades, né? Por outro lado, né, a masculinidade tóxica, ela também pode dizer que existe, por outro lado, uma masculinidade que é saudável, que é 100% saudável, né? Então eu vou lá e vou ser um homem saudável. Você, um outro nome para isso é o homem desconstruído. Então eu vou ser desconstruído, e daí, portanto, eu estou livre da toxidez, não tenho mais nada, não tenho mais responsabilidade nenhuma com digamos, a luta pela modificação estrutural das relações, que muitas vezes tem a ver com modificações de lei, modificações de ordem econômica, por exemplo, equiparação de salários entre homens e mulheres, que deveria ser lei há muito tempo e não é, né? Homens recebem mais do que mulheres pelas mesmas funções. Então, todas essas questões que são mais estruturais estão ficando de lado se a gente coloca todas as fichas nessa ideia de que existe uma masculinidade tóxica e eu, sozinho, vou lá e me desconstruo, né? Quando a gente não pensa a dimensão coletiva disso, o resultado ele acaba sendo um pouco secundário, para não dizer inócuo. Que interessante, Pedro. Muito interessante. Por fim, isso se associa a algo que atravessa o gênero, como várias outras coisas, que é uma perspectiva muito neoliberal, né? Que é do tipo, eu vou me desconstruir, né? Eu sou sei Também lá, tem essa. o empresário de mim mesmo. Eu vou fazer uma startup de desconstrução em mim, né? Essa é uma lógica que é veiculada pela racionalidade neoliberal e que encampa o gênero também, de entender ele como uma coisa individual, sendo que ele é uma relação e uma estrutura. Então, esse é um problema que adiciona, né, a famosa interseccionalidade, né? A ideia de que para entender gênero eu tenho que entender o momento da luta de classes, né, que no nosso caso é neoliberal, e também as dimensões raciais, porque ser um homem uma das dificuldades de achar essa essência é que ser um homem branco é uma experiência sensivelmente diferente de ser um homem negro, de ser um homem asiático. Isso é importante mesmo, é um ponto importante esse. A né? diferença entre um homem branco e um homem negro no Brasil, no caso, né? Sim, não, isso é essencial. A relação de gênero e de raça no Brasil, ela é indissociável. Assim como ser uma mulher, uma mulher branca é muito diferente de ser uma mulher negra, né? Entre outras razões, porque a branquitude, ela opera no Brasil por um apagamento da sua identidade, né? Ou seja, o branco, ele quase sempre não se pensa como branco, ele se pensa como pessoa. Aí, quando o negro fala que ele é negro e que as pessoas negras, sei lá, sofrem racismo, ele fala, não, imagina, somos todos iguais, né? Que dia da consciência negra? Tem que ter dia da consciência humana, né? Ou Isso é seja, isso tóxico, né? extremamente, extremamente, extremamente. Mas é uma toxidez que não diz respeito àquele racista ou àquela racista. Diz respeito a um discurso fundante da sociedade brasileira. E a gente tem que achar formas de, claro, né, punir quando é necessário, ou fazer, né, pontuações quando é necessário individualmente para as pessoas, mas também achar formas de lutar coletivamente para o atravessamento social dessas problemáticas. Sim. Agora, sim, quando a gente fala, você falou de desconstrução, e eu me pergunto se a desconstrução, ela
Quer dizer, tem algo da herança atual, dessa estrutura, que vale a pena ser preservada ou é uma desconstrução total? Ótima pergunta, ótima pergunta. Porque, enfim, uma colega falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a Sofia Favero. Ela disse uma vez que tem homens que querem ser tão desconstruídos que eles ficam aos pedaços, né? Então, é um exercício dialético, né? Se de um lado a gente tem que deixar para trás mesmo, né, determinadas formas de relação. Por outro, se você entende que tudo tem que ser solapado, né, desde a base, você faz com que as pessoas deixem de existir, né? Pois é. Se eu estou dizendo que o patriarcado é uma estrutura que oprime mulheres, promove violência e deve acabar, e eu automaticamente digo que os responsáveis pelo patriarcado são os homens, ou seja, a gente mata os homens e a gente vai ter um mundo melhor. Falso, porque isso ignora a espessura estrutural, social e discursiva da masculinidade. Um exemplo clássico é a Guerra do Paraguai, né? No fundo, foi um genocídio do Brasil, entre outros países, com a população paraguaia, né? Matou, sei lá, 80% da população masculina adulta, tá? Porque mandava todo mundo para a guerra, inclusive os jovens. O que a gente tem? A gente tem uma sociedade, no fim da guerra, majoritariamente de mulheres. Certo? O que a gente esperaria? Que esse fosse um país que fosse crescer com menos machismo, porque os homens morreram. Não é o que acontece. É um dos países que se torna um dos países mais machistas da América Latina, precisamente por causa disso. Ou seja, nessa veiculação de uma intocabilidade do macho, né? Ela foi transmitida pelas mães, pelo desejo, né? De não precisa nascer mais homem. Então, isso é muito mais complexo do que reduzir a atos individuais, que de novo nos coloca na intersecção com a questão do neoliberalismo, que faz a gente acreditar que e quem nós somos é algo que brota da gente e do seu mérito, né? Ignorando a espessura coletiva e social das nossas próprias identidades. Ô Pedro, lá vou eu com uma pergunta simples, mas mais complexa. Como exercer a paternidade nos dias de hoje? Com bom senso, vamos dizer assim. Olha, aí vamos valer um pouco do lugar de fala, né? Difícil para mim dizer que eu não tenho experiência com o pai. Sim. Com o pai. Mas eu acho que a questão da paternidade, a meu ver, nesse ponto, ela entra num guarda-chuva maior, que é o guarda-chuva acho que dá para pensar isso em dois níveis, né? O primeiro é sobre a reprodutibilidade da vida, ou seja, o fato, não só da reprodutibilidade, da reprodução, né, de alguém com uma barriga que sai um bebê, ou da adoção, tanto faz, mas do fato de que para manter a nossa vida, tem muito trabalho que é necessário, e que a gente, eu estou dizendo a gente, porque os homens, né, eles tendem a achar aquela piada, né, que a cueca vai aparecer limpa. E que isso não é trabalho. Trabalho é o que ele faz quando ele está no escritório. Né? E limpar a pia não é trabalho, isso é frescura. Não precisa. Né? Então, isso tem a ver também com a educação, né? Claro. Ninguém nasce com um gene, né? Não tem um gene no Y que diz que quem nasce com Y ou com pau vai perceber menos os problemas da casa do que a mulher. Isso é uma questão social de educação. Isso tem a ver com a questão dos cuidados com a criança, né? Que, enfim, já foi demonstrado, né? Uma tese já antiga dessa inexistência do amor materno, do mito do amor materno, né? O livro da Elizabeth Badinter. Ou seja, assim, inexistência do mito, é um mito o amor materno. O amor materno é um mito, sim. Pelo menos até onde avançaram as pesquisas desde os anos 80. Né? De novo,
famílias pré-modernas, essa ideia de que a mãe tem um amor natural, né, que tem a ver com a prole, que tem a ver com os animais, que os animais fazem, assim a gente faz, não se justifica historicamente, né? Vários relatos de famílias que a criança era simplesmente dada para outra família e vida que segue, sem assim, ai, culpa dessas coisas de novela da Globo, sabe? Isso é recente, né? Relativamente recente, pensando em termos históricos, né? Elizabeth Badin tem o livro principal assim sobre essa ideia do mito amor materno, que vai colocando claro, né, falar de maternidade e paternidade é falar de gênero, porque isso coloca a mulher como para além de tudo, para além das tarefas domésticas, para além de receber menos pelo tanto de trabalho, ela é obrigada a fazer tudo aquilo sem receber por amor. Você pega numa questão de culpa, certo? É claro que existem questões psíquicas que fazem com que a gente se apaixone pelas crianças, né? Mas elas não são pautadas pelo gênero, né? Elas são pautadas pelo desejo, pela reciprocidade, pela ideia de que eu vou reescrever nessa pessoa que está nascendo algo da minha história, daqueles que vieram antes de mim. Não tem nada a ver com TPMs ou vagina, né? Então, ser pai, para te responder, acho que tem a ver com essa responsabilização do trabalho com a criança, de entender que aquilo é uma coisa que vai precisar ser feita, aquela fralda vai precisar ser trocada repetidamente, e que não há quase nada, né, tirando a questão da amamentação, que seja exclusivo da mulher de fazer. Não tem essa ideia de, não, ela conhece melhor ele, ela que sabe fazer ele ou ela parar de chorar. Não, isso é uma coisa que pode ser partilhado, plenamente partilhado, né? E, inclusive, até em termos quase biológicos. Vou dar um último exemplo sobre isso, que é a ideia de bebês prematuros, né? Que são colocados, sei lá, contra o corpo da mãe e diminuem em 50% os dias que eles ficam na incubadora, né? Se eles são colocados com o pai, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, né? Por quê? Porque a capacidade de fornecer palavras, que é isso que a gente faz para a criança majoritariamente, fornecer desejo, né? Mostrar para ela que ela é querida e que ela vai poder querer outras pessoas também, isso não tem a ver com gênero. Segundo ponto, sobre paternidade hoje, que é a relação do pai com seu filho, a sua filha, né? Sobre esse ponto, eu acho que é difícil dar assim, um manual assim, de como fazer. Acho que em relação ao trabalho doméstico é mais fácil, né? Que é simplesmente, saiba que você precisa fazer no mínimo uma divisão igualitária entre as tarefas com a sua companheira, falando de casais héteros, né? Casais, como isso se coloca de uma outra forma. Em relação ao cuidado com os filhos, é muito diferente, porque é muito difícil de dizer, porque, primeiro, você vai ter uma criança que vai estar ali respondendo de uma forma que você não conhece, né? Eu acho que essa talvez seja uma primeira dica, né? Você não achar que todo o seu conhecimento, né, toda a sua vida, precisa ser colocada goela abaixo da criança. E que você precisa fazer exatamente o que seu pai fazia com ela, né? Você pode tentar, mas a maneira pela qual a história vai se transmitir tem a ver também com as diferenças, com o fato daquilo que não vai se repetir, daquilo que vai ser único da relação que você vai ter com aquele filho ou com aquela filha, né? Em segundo lugar, algo que acho que tem muito a ver com masculinidades é saber o momento de mostrar a sua fraqueza. Algo que é difícil para muitos homens, né? Mas mas no fundo, né, para a psicanálise, especial psicanálise lacaniana, o melhor que a gente pode fazer para uma criança é transmitir a nossa falta, que é o que a psicanálise a gente chama de castração. Quando isso acontece, ótimo. Quando a criança percebe que o pai e a mãe não têm tudo, que eles são faltosos, que eles não são aquele ideal que a criança tinha, a criança ela se alivia, porque ela entende que ela também não precisa ser total, que ela pode buscar coisas fora desses pais e ela vai para o mundo, né? Então, poder mostrar suas fraquezas é também um lado importante. Claro, você não precisa chafurdar nas suas fraquezas e se colocar para o seu filho como alguém terrível, melancólico, que não presta para nada, né? Mas, no fundo, trata-se de poder sempre ser franco com a criança na medida em que ela tem, pela idade, condições de compreender, né, uma dada realidade. Pedro, já caminhando aqui para a reta final da entrevista, embora a gente vai conversando e novas questões vão pipocando na minha mente, então eu vou me conter e ficar em duas, tá?
uma mais pontual e uma outra mais conclusiva. A pontual é sobre a virilidade. Até como é que a virilidade se entrelaça com essa identidade do homem? Olha, eu costumo pensar a relação entre virilidade e masculinidade como uma relação entre a vivência e o ideal. A masculinidade é o que os homens, como os homens conseguem viver sabendo que não são viris. Porque a virilidade ela tem um quê de mítico, né? Essa ideia que eu falava agora há pouco, né, de que não, no passado o homem sabia como ser homem, não tinha esse negócio aí de pintar unha, não sei o quê. É uma estrutura completamente mítica, completamente mítica. Mas ela tem uma função, evidentemente. Né? A esse passado imaginado de totalidade, né, de potência irrefreada, né, e que no fundo é um passado, se você leva no limite, é um passado de violência. É um passado que o homem tinha um poder total de fazer o que quisesse. Quando a gente entrelaça isso com a questão racial no Brasil, a coisa fica ainda mais escancarada, né? O lugar que o homem branco tinha em relação às mulheres negras, que eram tratados como objetos, literalmente. Né? Então, essa totalidade, essa ideia de virilidade, claro, o homem que estava fazendo isso, ele não se via necessariamente como viril. Por quê? Porque ele achava que ele tinha que ser mais ainda. Sempre tem uma coisa meio inalcançável, como o horizonte. Você anda, nunca alcança. Né? Eu chamo isso de virilidade. E masculinidade, eu entendo que é a maneira pela qual cada homem vai lidar com esse ideal de virilidade. E que a gente pode até trocar, né? A gente pode tirar a virilidade e colocar de desconstrução. Sei lá, o homem quer ser desconstruidão. Isso tem uma função de ideal, mas a lógica é a mesma. Né? É um pouco melhor, né? Mas, por vezes, faz o homem sofrer igual. Né? Acho que os descompassos um pouco das formas contemporâneas de lidar com essa impossibilidade. A masculinidade é, sobretudo, uma impossibilidade de fazer as demandas sociais corresponderem ao desejo e à singularidade de cada um. Pedro, qual que é a contribuição da psicanálise para esse debate? É lembrar que a grande parte das nossas ações e dos nossos desejos não são escolhidos por nós. Eles são nossos, a gente dá vazão a eles, mas eles vêm de fora, ou vêm de uma zona de fora de dentro, que é o que a gente chama de inconsciente. Né? O que isso implica para os debates de gênero? Isso implica de que em nenhum contexto, mesmo quando eu acho que isso acontece, no caso de algumas experiências trans, eu escolho o meu gênero. Ou eu escolho ser um homem violento. Isso não quer dizer que as pessoas não devam ser responsabilizadas criminalmente, claro que sim, né? Mas o que está pautando isso é sempre uma outra coisa, é o que a gente chama de uma outra cena, né? Daí que uma pesquisadora como a Susana Muscati vai entender, entrevistando homens autores de violência, que eles sofrem do que ela chama de um desamparo identitário. No momento em que o homem se vê sem balizas para realizar o seu projeto, por exemplo, de virilidade, né, esse desamparo identitário, essa fragilidade, ela tem como efeito a violência. Certo? Mas esse descompasso da gente entender que o homem violento, no fundo, é um homem pequeno, é um homem frágil, né? Ele depende, em certa medida, da psicanálise. Né? Para entender esse descompasso em como eu me apresento e, de fato, aquilo que me constitui. Né? E, claro, isso torna tudo muito mais complexo quando a gente sai do campo individual e vai para o campo das relações sociais entre as pessoas. Né? A perpetuação do machismo não tem a ver com um pacto consciente entre homens, né, que acordam todo dia, se ligam e falam, e aí, vamos oprimir as mulheres? Não. Isso é uma perspectiva que eu acho que, às vezes, traz mais problemas para a superação do machismo do que soluções, né? Então, em termos até freudianos, né, parte da transformação social passa por conscientizar
né? Partes que estão inconscientes, ou seja, privilégios, pequenas violências, né? Quando a gente vai trazendo isso para, tirando isso de uma zona cinzenta, né? É possível que as nossas relações elas possam se transformar mais rapidamente, né? Mas sempre lembrando que o sujeito, para a psicanálise, é um sujeito dividido. Ele é um sujeito que ele é não idêntico a si mesmo. Ele não se fecha numa essência, numa identidade, né? E mesmo quando parece que sim, mesmo parece que a gente olha para o homem e fala, nossa, esse aí é macho mesmo, né? Não à toa, né? Quando a gente vai pensar o que é a masculinidade no Brasil, é preciso incluir também as relações homoafetivas, no sentido de que você tem características, você tem descrições, até no campo da saúde, que é, por exemplo, HSH, né? Homens que fazem sexo com homens, mas que não se colocam como gays, eles se entendem como héteros, eles são casados, mas eles vão no banheiro, às vezes pegam no pau de um outro cara, chupam e tal. Para ele, isso identitariamente não toca em nada a identidade deles como homens héteros. Para o sistema de saúde, sim. Né? Ou seja, esse descompasso do sujeito em relação às suas práticas, em relação aos seus privilégios, ele só é possível porque a gente é conduzido por um inconsciente. Então, nesse ponto, acho que a psicanálise ela tem a contribuir. Não por acaso, né? Grande parte das teorias feministas mais clássicas se utilizam da psicanálise, mesmo que critiquem em alguns pontos, né? Que a psicanálise, de fato, é meio problemática. Ela é problemática em que sentido? Eu estava lendo um livro do Paul Preciado, e que ele discutia o mito de Édipo, né? E que a apropriação do mito de Édipo justamente seria como é que podemos dizer assim, um símbolo da heteronormatividade reinante. Sim, né? Porque quando o Freud ele cria a teoria psicanalítica, veja, ele, primeiro, promove muitas rupturas em relação ao que se pensava na época, né? Essa ideia de que todo mundo tem sexualidade, e as mulheres têm uma sexualidade igual à dos homens. Ele tem diversos pontos de igualdade, digamos assim. Só existe uma libido. O que a gente quer não é ter filho, né? Eles querem viver no começo do século XX, né? As pessoas achavam que sexo seria reprodução. Ele falou, não, sexo serve para dar prazer. E mais, o sexo começa na infância. Damares ficaria louca. Por quê? Porque ele entende que a sexualidade é uma forma do sujeito tirar prazer do próprio corpo. Então, mamar, chupar o dedo, roçar com o outro, tudo isso faz a sexualidade infantil. Disso decorre que, por exemplo, parte do sofrimento das mulheres burguesas da época, né, que era a histeria, era uma espécie de impossibilidade social que se encarnava na família e na vivência dessas mulheres de viver sua sexualidade de maneira plena. E elas adoecem psiquicamente. Freud denuncia isso, né? Então, a psicanálise ela tem um papel importante como uma teoria da libertação sexual, em algumas aspas. Porém, esse mesmo Freud, ele carrega preconceitos de época. Então, ele também entende que existe uma relação natural é uma palavra que é imprecisa, mas existe uma relação constante entre feminilidade e maternidade. Entende que a feminilidade completa é a mulher quando ela tem um filho. Ele entende também que a diferença entre homens e mulheres não é uma diferença social, psiquicamente falando, mas tem a ver com o danado do falo, né? Esse conceito psicanalítico, né? Ou seja, que vai entender que as meninas elas queriam ter um pipi também. Essa é uma ideia freudiana, né? Que indevidamente localiza algo que é social como se fosse um universal. Daí a ideia do complexo de Édipo. Mas psicanalistas posteriores a Freud vão ajudando a gente a sair um pouco dessas zonas cinzentas, né? Mas ainda carregam certos ranços da sociedade, porque a psicanálise, como qualquer teoria, né, ela está imersa num momento histórico e carrega as virtudes e os defeitos dessa época. Mas a psicanálise ela está num momento, em especial no Brasil, né, na América Latina, de uma grande reinvenção, né? E debate com autores como Preciado, Judith Butler, porque a psicanálise ela é uma das teorias da desconstrução, né? Junto com o feminismo, junto com as reflexões pós-coloniais. Ela também, ao seu modo, está criticando esse homem universal branco. Ela está dizendo que ele também ele é mais problema do que solução. O divã do psicanalista é o único lugar, o único, em que o homem branco, cis, hétero, rico, jovem é patologizado.
Ele é o único lugar onde ele fala, ó, isso aí não está funcionando, cara. Né? Então, com limites, a psicanálise tem também essa verve libertadora. Pedro, para encerrar, uma curiosidade, como é vivida a masculinidade por você? Olha, de novo, ótimas perguntas. Eu estou descobrindo ainda, viu? Eu acho que estudar esse tema foi um primeiro jeito de eu começar a me perguntar sobre isso. Porque quando eu comecei a pesquisa, eu não tinha, assim, eu não sabia, sei lá, eu não sabia que eu era homem. Eu sabia, eu marcava lá masculino nos formulários, mas isso não aparecia para mim como uma questão problemática. Eu fui estudar masculinidade, porque eu sempre quis estudar gênero, mas o mestrado é mais restrito, são só 2 anos de pesquisa, e tinha menos coisas publicadas sobre homem, tinha muita coisa sobre mulher. Eu falei, olha, que engraçado, por que tem tanta publicação de psicanálise sobre mulher e pouco sobre homem? Vou para homem que é mais fácil. Só que, né, a psicanálise ensina a gente que nenhuma escolha é aleatória. Né? E depois disso eu fui me dando conta de, olha, putz, talvez eu esteja pesquisando a questão da masculinidade, porque no fundo eu esteja entendendo que a minha forma de ser homem não tem muito a ver com a forma que eu acho que seria natural de ser homem. Né? Não fui criado por um pai, fui criado por uma mãe, por uma prima. Sei lá, não sou classificável como hétero, por mais que eu não sei se eu seja bissexual ou qualquer outra coisa, né? Então, eu talvez hoje pense a masculinidade como uma forma de ir entendendo qual que é a relação específica entre os meus desejos, as minhas identidades e os meus privilégios, né? Tentando usar isso de alguma forma que seja libertadora, né? Para as pessoas, mas também para mim, né? Mas ainda meio que descobrindo, assim, ainda estou sacando o que é esse negócio de ser homem, porque não é uma coisa evidente, né? E, de novo, para voltar à questão da raça, né? Também o Fanon, né, um dos principais pensadores aí pós-colonial, ele vai descobrir, olha, ele vai dizer, olha, tem um momento que você se descobre negro, né? E para mim também teve um momento que não é um momento pontual, né? Mas é uma descoberta de que essa masculinidade ela não é, essencial. O jeito que eu vivo minha masculinidade hoje é diferente de como eu vivi ela na juventude, né? O que disso vai ficar, o que disso vai se construir, o futuro dirá.